Olá pessoal, este é o módulo 1 da nona aula da disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Azuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nosso curso está dividido em 3 partes. Nós estamos na parte 2, a parte de Análise de Investimentos. Esta aula está dividida em 3 módulos. Neste módulo, nós vamos mostrar comparação de investimentos. Vamos utilizar o método do VPL. Nós vamos fazer um estudo baseado em um exemplo. Em uma mina, há 2 opções de equipamentos que podem ser utilizados para o mesmo processo. A primeira opção é um britador semimóvel, que nós vamos usar a sigla BSM. E a segunda alternativa é o uso de caminhões, que nós vamos usar a sigla CAM. Tendo em vista a análise do menor custo, nós vamos buscar o menor VPL. Para compararmos investimentos através do VPL, é importante lembrar que só podemos comparar quando os investimentos têm períodos iguais. Para fazer essa análise, nós vamos fazer uso das planilhas eletrônicas. Nessa tabela, nós temos os dados que vão nortear a nossa análise. Primeiro, o britador semimóvel. O custo do britador semimóvel é de 19 milhões e seu custo de operação e manutenção anual é de 2 milhões. Essa máquina tem durabilidade de 14 anos e um valor residual de 3,8 milhões. Isso é, ao final desses 14 anos, nós poderemos vender essa máquina por 3,8 milhões. No caso do caminhão, o seu custo é de 10 milhões e tem um custo de operação e manutenção de 3. A vida útil é metade do britador semimóvel, é de 7 anos, e seu valor residual é de 1 milhão. A taxa de juros que é determinada da empresa é igual para os dois, é de 10%. Note aqui que o tempo de vida útil do caminhão é metade do britador semimóvel, e nós não poderemos fazer a análise pelo VPL utilizando apenas um período de vida útil do caminhão. Nós teremos que repetir o investimento no caminhão para que ambos investimentos tenham a duração de 14 anos. Só assim, uma análise pelo VPL vai ser contundente para nos dar a resposta correta. A primeira coisa a se fazer é fazer o fluxo de caixa de ambas as propostas. Vamos começar a análise pelo britador semimóvel. O investimento dele é de 19 milhões. O seu custo anual de manutenção é de 2 milhões. Isso vai ocorrer durante os 14 anos de operação. No último ano, porém, esse equipamento pode ser vendido, que vai diminuir o nosso prejuízo. Então, essa última célula, nós podemos falar que é o custo de manutenção, mais o valor que nós vamos embolsar com a venda dele. Esse é o valor residual dele. Então, aqui nós temos o fluxo de caixa do britador semimóvel. O fluxo de caixa do caminhão é um investimento de 10 milhões, com um custo anual de 3 milhões, que vai até o ano 7. Aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos pagar a manutenção anual, vender o caminhão pelo seu valor residual de 1 unidade, e depois nós vamos comprar outro caminhão. Porque a gente vai repetir esse investimento, de modo que a gente possa fazer essa análise também com 14 anos. Então, a gente está comprando o caminhão, né? Então é menos 12. Agora a gente repete o investimento. Ele vai ter um custo de 3 unidades até o final. Aqui no último ano, a mesma coisa. Nós vamos pagar a sua manutenção anual e nós vamos vendê-lo. E esse é o fluxo de caixa do caminhão. E agora? Qual é o VPL desse investimento 1 e desse investimento 2? É muito fácil a gente calcular. A gente pode usar a própria função VPL do Excel. O VPL, o primeiro parâmetro é a taxa de juros. Depois é só pegar todos os valores que não estão no presente para que eles sejam trazidos para o presente. Aí a gente soma com o valor que já está no presente. E esse aqui é o VPL que nós temos para o primeiro investimento. Para o segundo investimento, é a mesma coisa. Todos os anos que não são o primeiro, somados ao que já está no presente. Então, nós temos as nossas 2 alternativas aqui. Nesse caso, a gente consegue perceber que o custo do caminhão é maior do que o custo do britador semimóvel. Aqui, nós podemos fazer uma análise de um investimento contra o outro, para a gente ver qual investimento é melhor. Então, aqui a gente vai fazer o fluxo de caixa do investimento 1 menos o investimento 2, de modo que essa célula vai ser igual a essa menos essa. E nós vamos poder pegar isso para todas as células a seguir. Nós podemos copiar a última célula aqui também, né? E aqui nós podemos perceber
mesma coisa, né? O VPL é 10%, todas as células que não estão no presente, mais a última. E aqui, na realidade, a gente vê que a gente tem um VPL positivo. O que significa isso? Nós confrontamos o britador semimóvel contra o caminhão. Se esse VPL deu positivo, é porque o investimento no britador semimóvel é superior ao investimento no caminhão. Nós podemos ver isso de duas maneiras diferentes. Por esse valor ser positivo e para o custo de manutenção, pelo VPL dos custos do projeto do caminhão, ser mais negativo do que os custos do britador semimóvel. Então, se a TMA da empresa é de 10%, o britador semimóvel está se apontando como um projeto superior ao projeto do caminhão. Ele é um projeto mais rentável. Nós chegamos a essa conclusão considerando uma TMA de 10% para essa empresa. Será que com outras taxas de desconto, o britador semimóvel continua sendo uma alternativa superior à do caminhão? Para fazer essa análise, nós podemos completar a seguinte tabela. Nós vamos ter uma taxa de juros que varia e nós vamos calcular qual que é o VPL do britador, do caminhão e da diferença entre os dois. Essas informações vão mostrar para a gente qual das alternativas é mais viável para uma dada taxa de juros. Para que a gente preencha essa tabela, basta que a gente revisite o fluxo de caixa que está na planilha anterior com essas taxas de juros a seguir. Então, como que nós vamos fazer? Essa célula vai ser igual ao VPL, a essa taxa de juros, e com os valores que estão na outra planilha, todos que não estão no presente. Agora, vocês podem ver que ela está referenciada a essa outra planilha, somado ao valor que está no presente. A essa taxa de juros, o nosso VPL é de menos 40,33. Mas para que a gente possa simplesmente usufruir da estrutura de puxar essa formatação da célula para todo mundo, nós vamos ter que travar esse número de célula aqui. Para que a gente faça isso, é só a gente colocar o cifrão. Ao colocar o cifrão, a gente impede que o número varie dentro da mesma coluna. Se a gente colocar o cifrão na letra e não no número, a gente impede que mude quando a gente mudar isso em relação à linha. Então, simplesmente de puxar para baixo, eu consigo a mesma equação, só modificando o primeiro parâmetro, que é o que me interessa, a variação da taxa de juros. Aqui, então, nós temos o VPL para diferentes taxas de juros. Veja que para 10% o valor é o mesmo. Tudo que nós precisamos fazer agora é usar a mesma estrutura para as demais células. Aqui a gente pode fazer um artifício de fazer com que a coluna não mude, né? Se eu travar a coluna aqui, eu consigo puxar isso para o lado e ele vai calcular para a gente o VPL agora para o caminhão. O que eu fiz travando a coluna? Eu mantive ele na coluna A quando eu puxei para o lado. E quando eu puxei para baixo, ele está variando o número da linha, de modo que ele implementa a mesma equação, só que agora com as colunas relativas ao caminhão. Veja que o VPL está igual para os dois, quando a taxa é de 10%, 36,46 e 36,46. Como está tudo alinhadinho, eu posso puxar também mais uma coluna para o lado e calcular qual que é esse valor para a diferença entre o britador semimóvel e o caminhão. Veja que eu tenho de 16% para baixo que o VPL está dando positivo e de 16% para cima que o VPL está dando negativo. O que ocorre aqui é o seguinte: para taxas de juros menores que 16%, o britador semimóvel leva vantagens em relação ao caminhão. Nós podemos ver que até 14% nós temos taxas de VPLs inferiores, né, com custo inferior do britador semimóvel em relação ao caminhão. Quando nós temos isso exatamente a 16%, o custo dos dois é igual. De fato, né, a diferença é nula. Significa o quê? Que neste caso, de uma TMA de 16%, esses projetos são equivalentes do ponto de vista financeiro. Tanto faz eu fazer um ou fazer o outro. Se eu tiver TMA mais agressivas, acima de 16%, eu começo a ter esse VPL decrescendo. Isso significa o quê? Que o projeto do britador semimóvel vai ficando mais caro em relação ao VPL do caminhão. Isso porque o investimento inicial do britador é muito maior. E com essa taxa de juros, isso acaba ficando mais caro. Então, 16% é o nosso valor de corte.
Abaixo de 16%, o britador é mais viável. Acima de 16%, o caminhão é mais viável. Para simplificar essa análise, nós podemos analisar isso de maneira gráfica. Nós podemos selecionar todas as células da nossa tabela e inserir um gráfico aqui. A gente pode pegar o gráfico recomendado, um dos gráficos recomendados feito esse aqui. Podemos chamar isso aqui de VPL versus taxa de juros. Veja o que nós temos aqui. O VPL, que é mais barato para a gente, até esse ponto em 16%, é o VPL do britador semimóvel, que é o que está mais próximo de zero aqui. Na verdade, ele é o menos negativo, ele é o maior VPL. Depois desse ponto, a curva laranja, que é a curva do caminhão, fica mais próxima de zero, portanto mais barata. Desse modo, graficamente, nós podemos ver que nesse ponto de interseção, o caminhão começa a ser mais viável para juros maiores do que o britador semimóvel. No caso da curva cinza, que é a diferença, ela toca o zero exatamente em 16%. Esse VPL fica positivo, enquanto o britador semimóvel é um bom negócio, e negativo a partir daí. Vamos continuar a nossa análise aqui, completando essa tabela, que vai passar informações importantes para a gente, para a tomada de decisão. A primeira delas é a gente definir essa TIR do fluxo de caixa entre a diferença do BSM e do caminhão. Essa TIR vai representar o que para a gente? A taxa interna de retorno, que representa os valores de juros que torna o investimento equivalente do ponto de vista financeiro. Nós já vimos que isso ficou igual a 16%, né? Mas a gente pode calculá-la aqui. Como que a gente calcula a TIR através do Excel? É mais fácil que o VPL. É só a gente usar o comando TIR e pegar os valores que a gente tem. A gente pode até passar uma estimativa para ele, mas não é necessário. Então vamos pegar lá o fluxo de caixa, todos esses valores, que pegam o fluxo de caixa inteiro. A TIR deu em 16%. A gente já sabia disso, porque quando a gente chegou aqui, o VPL era zero a uma taxa de 16%. A gente chegou então à conclusão por duas vias diferentes. Vamos agora calcular o custo anual do investimento e o custo anual uniforme equivalente, que na verdade é uma vertente de custo do valor anual uniforme equivalente, né? Seria o negativo dele. Então o que nós vamos fazer? Para calcular qual que é o custo anual do investimento, basta que a gente use o comando PGTO. O PGTO transforma o investimento, seja um valor, seja ele no presente ou no futuro, numa série de pagamentos uniforme. Assim, ele só inverte o sinal, lembrando, né? Então já vou colocar um menos aqui, ó. PGTO, a taxa que nós temos de 10%, que é a nossa TMA, o número de períodos que nós temos é a durabilidade. Nesse caso aqui é de 14 anos. O valor presente é de 19. E aqui nós já vamos usar o valor futuro. Ele já vai fazer essa conta para a gente sozinho. Então, este aqui é o custo anual do investimento que nós temos, já levando em consideração que nós vamos vender esse equipamento no futuro por 3,8 milhões. O custo anual uniforme equivalente que nós vamos ter vai ser igual ao custo do investimento mais o custo de manutenção. E este aqui é o custo anual que a gente vai ter de ter essa máquina por 14 anos. Qual que é o custo anual da gente ter o caminhão? É a mesma coisa. Então, na verdade, vou até refazer a fórmula aqui para ficar mais claro para vocês. É o PGTO a uma taxa de 10% em 7 anos, com um valor presente de menos 10 e um valor futuro de 1. Agora, para saber o custo anual equivalente, vai ser a soma do custo do investimento mais o custo de manutenção. De modo que aqui nós vemos que o custo anual do caminhão é maior do que o custo anual do britador semimóvel. Vejam aqui que para fazer essa análise anual, eu não precisei repetir o investimento. Na verdade, a análise que nós vamos fazer através do CAUE e também do VAUE, ela é insensitiva a investimentos com tempos diferentes. Deste modo, a gente pode fazê-la com muito mais facilidade. E ela aponta para a gente na mesma direção que o VPL corrigido, com períodos iguais, apontou, que é a direção correta. O britador semimóvel a uma taxa de desconto de 10% é uma alternativa mais barata do que o caminhão à mesma taxa. Assim, dadas essas informações importantes que a gente conseguiu levantar através das planilhas eletrônicas, nós podemos chegar à nossa conclusão final. A taxa de descontos abaixo de 16% e
e, portanto, a taxa de desconto de 10%, o britador semimóvel é uma alternativa superior à do caminhão. Ele é financeiramente mais viável. Nós chegamos ao final do módulo 1 da 9ª aula. As referências serão apresentadas no final do 3º módulo. Muito obrigado por assistir. Até o próximo módulo.